Pessoal, nós vamos fazer mais um exercício hoje, mais um ou vários, usando conhecimento sobre pontos notáveis no triângulo. E a gente vai pegar um ponto notável aqui que já já a gente vai ver, que é o seguinte. Ele diz que esse ponto S aqui, que eu vou até fazer um reforço, ele não diz que é o baricentro, a gente que vai descobrir que esse é o baricentro desse triângulo DCB. O que ele dá aqui? Ele dá que tem um retângulo cujo lado é 15, esse lado aqui é 15, AB. Ele traça no lado oposto ao lado 15, que também tem 15, um ponto M médio de 15. E traça uma linha de B até M e de M até A. E diz que isso daqui é um triângulo equilátero. Se esse triângulo é equilátero, quando ele me diz que isso é 15, então isso aqui também é 15, isso aqui também é 15. Uma vez traçado um triângulo equilátero aqui, ele me diz que ele traça uma diagonal aqui e outra diagonal aqui, e o ponto K é o encontro das diagonais. Bom, o que ele quer que a gente descubra aqui? O valor de BS. A grande dúvida dele é quanto vale BS. Vamos pensar um pouco. Vou dar uns minutos para vocês pensarem. Pensaram aí, pessoal? Vamos lá. Eu tenho aqui então um triângulo CBD. É esse triângulo aqui. Eu não vou reforçar porque não vai dar para ficar exatamente em cima. Mas nesse triângulo eu vejo que nós temos aqui. Nós temos uma linha que sai de um vértice e vai até o ponto médio do outro lado. E temos uma que sai desse vértice e vai até o ponto médio do outro lado. O encontro dessas duas medianas, que são medianas, as linhas que saem de um vértice e vão até o ponto médio do outro lado, o encontro dessas medianas se chama baricentro. E o baricentro ele tem uma propriedade. Ele divide uma das medianas em três, ou todas as medianas em três. Como divide em três? 2/3 delas ficam do baricentro até o vértice e 1/3 é do baricentro até o lado. Como esse triângulo, eu vou pintar o triângulo, vai ficar meio esquisito, mas para a gente enxergar melhor, é esse triângulo aqui. Tchum. Esse triângulo. Essa aqui é uma mediana, essa é outra mediana. O encontro das medianas, S, é o baricentro. Então eu tenho que a distância, tudo ele vale 15, porque esse triângulo aqui é equilátero, segundo o que ele diz. Então se ele vale 15, esse pedaço maior, que é do baricentro até o vértice, vale 2/3. Então esse aqui vale 10, BS vale 10 e MS vale 5. Ele não perguntou quanto vale MS, mas tudo bem, a gente encontra também. BS igual a 10. Depois que a gente descobriu o baricentro e lembrou da propriedade, um ponto notável de um triângulo, depois que a gente descobriu isso, fica fácil resolver o exercício. Tá bom? É isso. Vamos para o próximo. Bom, pessoal, nesse exercício aqui, nós temos duas circunferências e a distância entre os centros da circunferência é de 41 metros, centímetros, enfim, 41 unidades. O raio da circunferência menor é 4 e o da circunferência maior é 5. E ele quer saber essa distância x entre os pontos de tangência das duas tangente interna da circunferência. Bom, vamos pensar um pouco aqui. Olha que estou quase vendo um triângulo retângulo aqui. Vamos ver? Vou traçar aqui o triângulo retângulo. Bom, aqui, pessoal, é o seguinte. Eu vou traçar esse 5 como continuação do 4 aqui. Vou ficar com 9 desse lado. Por que eu tracei esse 5 aqui? Porque eu tracei paralelo a esse 5. Como eu tracei paralelo a esse 5, ele forma 90 graus com essa linha aqui. Eu posso dizer que esse ângulo é de 90 graus.
E aí, se eu tenho esse triângulo de 90 graus, eu tenho aqui um cateto com 9, outro cateto com x, que ele quer saber, não. É porque ó, o x é o que está aqui. Esse, como eles são paralelos, esse aqui também é x. Então, x e 41 fica sendo a diagonal. Então, meu triângulo retângulo tem como hipotenusa 41 é igual à soma do quadrado dos catetos. 5 mais 4, 9, mais x ao quadrado, ou ainda x ao quadrado igual 41 ao quadrado menos 9 ao quadrado. X2 igual, diferença de dois quadrados, 41 mais 9, multiplica 41 menos 9. Tudo isso é preguiça de fazer 41 vezes 41. É para treinar um pouco dos produtos notáveis de lá de trás que vocês já esqueceram. 41 mais 9, 50. 41 menos 9, 32. 50 vezes 32, 1.600. Então x igual 40. Então a gente achou aqui que x igual a 40. Dúvida? Espero que não. Bom, pessoal, tem mais um exercício aqui, que é o seguinte. Ele me dá um triângulo A, B e C com os lados BC 14, AC 11 e AB igual a 9. E ele manda pegar os pontos médios desses lados. Do lado AB o ponto médio é o D, do lado AC o ponto médio é o 11 e do lado BC o ponto médio é o 14. E manda unir esses pontos médios formando um novo triângulo. E ele quer saber qual é o perímetro desse novo triângulo. E ele dá o valor desses lados aqui. Bom, em primeiro lugar, vamos dar uma olhada na possível semelhança desses dois triângulos. Desses dois ou desses 4 triângulos, né? Veja, o triângulo grandão, ele tem esse ângulo aqui, esse é congruente a esse, porque esse lado é paralelo a esse. Por que ele é paralelo a esse? Porque esses pontos são médios desses dois lados, então ele vai ser paralelo aqui. Isso igual a isso, isso igual a isso. Esse outro ângulo aqui é congruente a esse. E esse ângulo aqui é comum ao grandão e ao pequenininho. Então esse ADE é semelhante ao triângulo ABC. Então o que a gente pode dizer? Que a razão de semelhança aqui vale quanto? A razão de semelhança é a razão entre duas medidas dos dois triângulos diferentes. Por exemplo, se eu dividir essa base por essa base, a razão de semelhança que eu vou encontrar é igual a se eu dividir esse lado por esse lado por esse lado, e o perímetro pelo perímetro do pequeno pelo perímetro do grandão. Ou seja, se eu encontrar uma das medidas, eu encontro todas. O que eu tenho aqui? Que esse lado do grandão é 9. Então, desse pequenininho aqui, vale quanto? 4,5. O lado desse grandão aqui é 11. Metade desse 5,5. Esse 5 tá meio estranho. E a metade de 14 é 7. Bom, então eu já tenho aqui 4,5, 5,5 e 7. Já tenho esse triângulo aqui, mas ele não quer esse, ele quer esse pequeno, esse vermelho aqui, formado pelos pontos médios aqui. A gente vai provar que esse lado aqui vale 11, então a metade dele, que é esse, é 5,5. Aqui é 7, e aqui, paralelo a esse aqui, que é 4,5, é 4,5. Então aqui eu tenho 7, 4,5, e esse paralelo a esse é 5,5.
Então, o perímetro desse aqui é 5,5. Vamos chamar de perímetro P2 do pequeno é 5,5 mais 7 mais 4,5. 5,5 mais 4,5, 10 com 7, 17. Gente, eu nem precisava ter feito tanta coisa assim. Se eu tenho o perímetro do grandão, 14 mais 11, mais 9, 11 mais 9, 20, mais 14, 34, e a razão de semelhança é 2, era só dividir por 2 aqui que eu encontraria o quê? O perímetro do pequenininho. Então é bom a gente sempre ficar de olho na razão de semelhança, que é o K, e também nos pontos notáveis dos triângulos, que vai ser o objeto do nosso próximo exercício. Bom, pessoal, aqui ele me dá o seguinte, ele me dá um triângulo equilátero, que é esse triângulo aqui, começa por ele, esse aqui. Ele me dá a altura desse triângulo. E fala que a altura desse triângulo é o raio da circunferência, dessa circunferência. E aí ele escreve um outro triângulo nessa circunferência. E ele quer saber a relação entre o perímetro do pequeno e o perímetro do grandão. Bom, pontos notáveis da circunferência, aqui a gente tem que saber isso. Por quê? Porque eu vou estender esse H. Esse daqui é o circuncentro, mas o triângulo é equilátero. Num triângulo equilátero, o circuncentro, ou seja, o ponto, o centro da circunscrita, é também o incentro, que é também o raio o centro da circunferência inscrita, que é essa daqui. Vixe. É o raio da inscrita. E é também o baricentro, que é o encontro das medianas. Tudo isso para chegar no baricentro, por quê? Porque o baricentro é o mais importante do centro, não diria o mais importante, mas é que ele tem uma característica que é o seguinte, o baricentro divide essa altura do grandão em 3 partes. 1/3 e 2/3 da altura do grandão. Isso quer dizer o quê? Que 2/3 da altura do grandão é a altura do pequenininho. Então, vou chamar de H1 do pequenininho e H2 do grandão. E H1 é igual a 2/3 de H2. Repetindo, eu tenho aqui a altura do pequenininho, H1, e eu encontrei o centro da circunferência inscrita, que é também o encontro das medianas. No caso do triângulo equilátero, se eu traçar as medianas aqui, todas elas vão se encontrar nesse ponto aqui. E esse ponto, então, é o baricentro. O baricentro tem a seguinte propriedade, ele divide a altura do pequenininho e do grandão em 3 partes, do grandão, no caso. Ele divide em 2/3 da altura da distância do vértice ao baricentro e 1/3 a altura do lado até o baricentro. Então esse vale 1/3, ou seja, isso aqui é o dobro disso. Então o que ele diz? Que H1, que é isso, é 2/3 de H2, que é o grandão. Só que as relações de medidas, de dimensões, obedecem à razão de proporção. A razão de proporção é 2/3 aqui. Se H1 é 2/3 de H2, também o perímetro P1 é igual a 2/3 de P2. Ou seja, o perímetro do pequenininho é 2/3 do perímetro do grandão. Quanto vale o perímetro do grandão? Ele me dá os lados? Não, né? Mas ele só quer a relação dos dois. A relação é essa.
Lindo exercício, não precisa de fazer nenhuma conta. É só saber as propriedades do baricentro. Por isso que eu digo que os pontos notáveis do triângulo são importantes para a gente matar os exercícios.